Eu sempre digo uma coisa, sabe, Felipe? A pele é o nosso principal material de trabalho. A gente tem aparelho, nós temos cosméticos, tudo. Só que, como que ela é o nosso material de trabalho? Porque tudo que você vai colocar de meio externo, seja eletroterapia, seja cosmetologia, você vai aplicar sobre a pele. Muitas vezes na ideia de estímulo, muitas vezes na ideia de estímulo, muitas vezes também em relação à permeação, permeabilidade. Então, muitas vezes nós queremos permear determinadas substâncias na pele para recuperar o tecido, para dar um estímulo. Quando nós não entendemos quais são os componentes que vão, porque assim, você vai, por exemplo, colocar, vou permear um fator de crescimento. Então vamos supor, eu coloco um sabonete de ácidos, qual vai afinar extrato córneo, por exemplo. Depois eu faço uma esfoliação enzimática, qual eu vou aumentar a microcirculação, também fazer um afinamento do tecido. E aí eu venho com um sérum, por exemplo, sobreposto a tudo isso, com a ideia de que essas nanopartículas, né, vinda da nanotecnologia, da biotecnologia, seja permeada. Para que essa molécula sendo permeada, ela vai ser absorvida por uma determinada molécula e vai ter uma ação. Ele vai ter uma resposta. Agora, se o profissional não está preparado para saber como que vai ser essa resposta, quem vai absorver, como vai funcionar esse mecanismo, eu acho que aí mora um grande risco. E mais do que isso, uma coisa que eu fico doido da vida. Conta tudo. Dentro da sala de aula, ou conforme a gente vai conversando com os profissionais. É muito comum eles chegarem para nós e falarmos: o que você acha da marca X, da marca Y? Isso me sobe o sangue, cara, pelo amor de Deus. É terrível. E aí, normalmente começam, né, as agulhadas, começam ali uma enxurrada de reclamações. E eu digo, mas espera lá, o produto que realmente é tudo isso de ruim que você está me dizendo? Ou será que está faltando algo na minha habilidade, na minha competência, num processo avaliativo? Será que eu estou sabendo onde esse princípio ativo ele age? E será que eu estou sabendo combiná-lo com outros princípios ativos? Qual o mecanismo de ação desse ativo? E assim, você me tocou num ponto importante, que eu sempre falo assim, eu recebo muitas perguntas, seja de alunas próprias minhas, e eu tento educar para que isso não aconteça, mas tem hora que eu falo assim, cara, isso não é por conta da minha informação, é falta da pessoa não quer ver aquilo, que é aquela questão. Aí qual produto é bom? Cara, eu não quero Sim. Ai, saber meu se o Deus. produto é da marca A ou se o produto é da marca B. O que eu quero saber? Eu tenho, por exemplo, uma pele com uma cicatriz, vamos supor uma cicatriz hipotrófica. Quais são os ativos que precisa ter em um determinado produto para que tenha uma ação de restituição daquele tecido? Eu não estou nem aí para marcas, sinceramente dizendo, as marcas são muito importantes, elas que condensam os ativos formulando um produto, mas eu não quero saber especificamente da marca. Eu quero saber se aquela marca formulou um produto que tenha ativos que sejam bons para aquela disfunção que eu estou tratando. Sim, e pegando até nesse gancho, lá atrás, quando a gente volta a falar, por exemplo, dos queimados, a gente pegava produtos, às vezes, que você olha o rótulo e você diz, não, mas espera lá, vou pegar um produto de celulite para tratar fibrose. E aí eu falo, sim. Então eu começo a extrapolar esse meu produto para além da embalagem. Eu começo a criar flexibilidade, porque hoje, muitas vezes, o aluno chega e fala assim, professor, acabou tal produto. E aqui, o que eu faço? E agora? Eu não consigo tratar, acabou meu tratamento? E eu digo, pera lá, qual é a cartela que eu tenho aqui de outros produtos na minha bancada? Vamos olhar os princípios ativos desses produtos, o que eles fazem e como a gente consegue combinar, então, cada um deles. Então, eu não fico refém somente do passo 1, passo 2, passo 3 ou 4. Eu não penso somente que aquele produto que diz que é para envelhecimento, eu vou usar só para envelhecimento. Então, eu mesmo, na minha formação, eu me questionava assim, poxa, eu estou vendo aqui escrito loção tônica facial. Então, quando eu era aluno, eu falava, poxa, mas eu tenho acne corporal.
E aí eu não tenho loção tônica corporal, eu tenho loção tônica facial. Total, faz todo sentido. Hoje, atualmente, né, nós temos aí uma cartela maior, até a gente vê alguns produtos que falam facial e corporal dentro de uma loção tônica. Mas lá atrás, não. Ou pegar, por exemplo, uma loção tônica para trabalhar em couro cabeludo. Então, são coisas que muitas vezes o meu aluno e o meu profissional que escuta, ele ainda está muito preso à embalagem. E esse é um questionamento. Engessado. Engessado. E aí eu falo uma coisa, esses dias eu criei pegando alguns conceitos, eu nunca ouvi essa frase, mas isso surgiu na minha mente na medida de que eu fui escutando algumas coisas e raciocinando em outras. E dentro da estética, eu digo, galera, você que está aqui me escutando aqui agora, tá? Não é sobre receita, é sobre raciocínio, tá? Você que está aqui agora, não espere o professor, a professora, mandar no Telegram, fazer uma cartilinha lá para você no Instagram, ou mandar no YouTube. Não é sobre receita, é sobre raciocínio. Você vai lá, como o Felipe falou, cara, eu tenho um produto lá que ele é para celulite, mas se eu olhei que o produto celulite tem uns ativos que vão ser bons para o tratamento, por exemplo, de queimadura, Sim. o que me impede? Você vai esperar um professor te dar um aval, pode sim usar, ou vai esperar a marca falar, pode sim usar. O profissional ele tem que ter essa segurança, o profissional ele tem que ter essa firmeza, e isso se dá através do que, Felipe? Através de muito estudo, de muito conhecimento e, claro, a palavra-chave fisiologia. Com certeza. Não pode faltar. Fisiologia é a palavra base, porque a partir daí a gente vai começar a entender os mecanismos de ação do equipamento, do nosso cosmético. E aí pensar também que quando a gente olhar para esse cosmético, eu não vou pegar essa receitinha, por exemplo, para que serve um óleo de jojoba? Para que serve uma vitamina C? Não, eu vou pensar nesses meus princípios ativos. Aqui eu falei da jojoba, mas a gente poderia pegar o semente de uva, a gente poderia pegar o abacate, poderíamos pegar uma lavanda, groselha negra, e olhar lá dentro. O que tem dentro do princípio ativo? Uma coisa que eu comento muito para os meus alunos. Gente, por que eu tenho que saber que existe uma molécula chamada beta-citosterol dentro do óleo de abacate? Ai, professor, está complicando a minha cabeça. E eu falo, gente, vocês precisam saber disso, porque o beta-citosterol ele está no abacate, ele está na abóbora, ele está presente em vários outros óleos vegetais. E a partir desse conhecimento, se eu ouvir falar de beta-citosterol, todas as vezes que eu ouvir falar de beta-citosterol, eu sei que, por exemplo, eu tenho uma ação seborreguladora. E o beta-citosterol é uma molécula que vai poder estar presente em vários princípios ativos. Então aí eu começo a conseguir fixar melhor esse conhecimento, porque eu não vou ficar assim, mas para que serve a lavanda mesmo? Para que serve a melaleuca? Para que serve? Aí você já tem que mudar a pergunta, né? Quais são os componentes do óleo de lavanda? Aí você tem que E aí eu digo, cara, eu aprendi isso com um dos caras que eu gosto bastante de acompanhar, que fala de alta performance, etc. Que é sobre a sua profundidade naquele assunto. Sim. Beleza, óleo de semente de uva, ok, mas aí, qual é a ação do óleo de semente de uva? Quais componentes bioquímicos formam o óleo de semente de uva ou estão no óleo de semente de uva? Né? E qual, vamos dizer, o melhor indicação e quais são as contraindicações? Então você vai aprofundando de forma vertical no assunto. E quando a gente aprofunda, é uma surpresa atrás da outra, gente. Então veja, quando a gente olha de modo muito superficial, muitas vezes na embalagem do produto, o produto está lá descrito vitamina E. E aí eu pergunto, será que todo mundo sabe que existem 6 tipos de vitamina E? Além, né, então a gente divide entre tocoferóis e tocotrienóis. E aí a gente tem 6 tipos. Esses tipos, nós temos as formas mais ativas e nós temos as formas menos ativas, mas que potencializam a mais ativa. Então, ou seja, se eu não me jogo de cabeça, se eu não me aprofundo dentro dos conhecimentos, eu acabo muitas vezes tendo uma dificuldade de compreender todos esses conhecimentos. Eu acabo não conseguindo saber onde esse ativo age. Então, vamos colocar uma outra situação. Quando a gente pega a cosmetologia, a gente vê assim, ativo X é anti-inflamatório. Quando a gente começa a ver, não, esse é anti-inflamatório, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também.
gente, mas é tudo anti-inflamatório igual? Aí eu falo, não. Tem um que age em uma parte da cascata inflamatória, o outro age em outra parte. E aí, se eu não entender de fisiologia, isso começa a dar um nó. Mas no que isso influencia na minha prática? Poxa, se eu sei que eu tenho 2, 3 óleos ali, 3 princípios ativos que estão agindo no processo inflamatório, mas que cada um deles age em uma parte do processo inflamatório, ambos os três formam uma sinergia, porque cada um pega um pedaço do problema. E juntos eles acabam administrando todo esse problema. É o caso das manchas.